Agora a gente vai trazer aqui no nosso TJ Aparecida o motivo da nossa enquete de hoje, né? O infarto sempre foi associado a pessoas mais velhas, mas ele tem atingido cada vez mais os jovens. Dados recentes mostram um aumento preocupante nos casos entre quem tem menos de 45 anos. Sobre o assunto, nós vamos conversar agora com a doutora Aurora Felice Castro Issa, que é a diretora do Instituto Nacional de Cardiologia. Doutora, seja bem-vinda aqui ao TJ Aparecida. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite. Doutora, já aproveito para te perguntar, por que o número de infartos entre os jovens tem crescido tanto nos últimos anos? O que mudou no estilo de vida dessa nova geração? Na verdade, de uma forma global, existe um dado claro de que o número de infartos na população geral aumentou, né? O número de internações, são dados do Sistema Único de Saúde, e também nessa população de jovens, né? Sem dúvida, a gente tem hoje uma população de jovens mais sedentária, né? Expostas aí hoje a riscos como obesidade, que a gente vê que tem uma prevalência maior na população de obesidade, o uso também, né, de dispositivos, cigarro, como cigarro eletrônico, que é muito atrativo aos jovens, né? A gente vê hoje ele amplamente aí difundido, apesar de ser proibido, né? Existe uma comercialização aí grande nos locais frequentados por jovens, né? Então, a gente tem vários fatores aí que aumentam o risco da população de ter um infarto, né? Doutora, boa tarde, muito bem-vinda aqui ao TJ Aparecida. E quando a gente fala de sinais, né? Há sintomas que costumam aparecer antes do infarto e que muitas vezes os jovens acabam ignorando por desconhecimento mesmo? Assim, o infarto, ele pode ser a primeira manifestação da doença arterial coronariana, né? Mas, sem dúvida, em muitos casos, pode ter sinais, né? O sinal mais clássico é a dor torácica, né? A dor torácica associada aí ao exercício, mostra que quando o coração está consumindo mais oxigênio, o músculo cardíaco está em sofrimento, então esse seria um sinal clássico aí de um paciente que pode vir a apresentar um infarto, né? Também falta de ar e, claro, que obviamente a população jovem, né, não esperando que vai ser acometida pelo infarto, pode ignorar esse sinal tão importante, né? Doutora, a senhora citou, né, alguns hábitos que estão ligados a esse aumento, como a má alimentação, a falta de atividade física ou até o uso de cigarro eletrônico. O estresse, ele pode entrar também como um fator propenso a aumentar o risco de infarto nos jovens? O estresse é citado, mas é uma condição muito difícil de medir estresse, né? A gente tem alguns scores, mas de qualquer forma é muito difícil mensurar. Agora, sem dúvida, o estresse, ele acaba, a gente vê que ele está associado a piores hábitos alimentares, aumento do consumo de cigarro, excesso do consumo de álcool, né? Muitas vezes a gente vê também que são pessoas mais sedentárias, né? Então, acaba que entra junto desse contexto aí de fato dos chamados riscos ao qual a pessoa fica exposta, né? E aumenta a chance de um infarto. Além desses hábitos todos, né, doutora, quando a gente fala de problemas cardíacos, a gente também precisa levar em conta a questão de ser hereditário, né? O problema do coração ser hereditário. Existe uma forma de prevenir, mesmo o jovem aparentemente sendo saudável? Quais exames e cuidados devem fazer parte da rotina desse jovem? Assim, a forma mais comum aí de ter o infarto, né, é o acúmulo de placa de gordura nas artérias, né? A presença dessas placas de gordura, ela deixa o paciente exposto à formação de um trombo em cima dessa placa de gordura, que é o que dá o infarto. E o que a maioria das vezes dá a formação dessa placa de gorduras é o colesterol, né? Então, assim, existe uma indicação de que todo mundo, a partir de 21 anos, deve ter seu colesterol medido e se por algum motivo a pessoa precisa colher sangue antes disso, que seja dosado o seu colesterol, né? A gente vê muito antes até disso, pode ter deposição de placa de gordura nas
artérias. Então, esse nível de colesterol, ele guia aí medidas preventivas, né? Em termos de metas que devem ser atingidas e perseguidas para evitar o aumento dessas placas, né? Doutora, para a gente finalizar, né, aqui a entrevista, para quem já teve um susto, já teve uma ameaça de infarto ou um infarto, como que é a recuperação? Dá para retomar a vida normal ou o risco permanece ainda alto para essa pessoa? Não, sem dúvida, é claro que uma pessoa que já teve um evento, ela tem uma propensão de ter novamente, mas ela pode também mudar a história natural desse quadro, né? Sabendo que ela tem esse substrato, ela, o tanto usar as medicações aí que previnem o aumento dessas placas, a formação de novas placas, prevenir a formação desses trombos, ter hábitos de vidas mais saudáveis, como praticar exercício, mudar a alimentação, né? Fazer os exames de forma regular e prevenir novos eventos. E pode passar a ter uma vida inteiramente normal. Depende também muito do grau de músculo cardíaco que foi acometido no evento. Doutora, muito obrigado pela participação, até para a orientação desse público mais jovem, que às vezes não se preocupa tanto com o coração, o cuidado com o coração, precisa se cuidar, né? Devidamente, ter uma saúde mais ativa, hábitos mais saudáveis, porque o problema do coração hoje vem atingindo cada vez mais pessoas mais jovens. Muito obrigado pela presença aqui, boa tarde para a senhora, sempre bem-vinda ao TJ Aparecida.